Este é o presidente francês, Macron, em uma missão diplomática em Moscou, durante uma conferência de imprensa datada de 7 de fevereiro, apenas algumas semanas antes do início da guerra na Ucrânia. Enquanto as tropas russas reuniam forças, Macron defendia a desescalada. Porém, o que estava em jogo não era apenas a paz, mas uma visão claramente francesa para uma nova ordem global. Por anos, Paris buscou integrar a Rússia à União Europeia, dobrando a esquina para permitir ao continente alcançar autonomia estratégica, aproveitando os recursos naturais e o poder central da Rússia. Isso permitiria que a Europa se dissociasse da influência americana, evitando assim a formação de um bloco russo-chinês na Eurásia. Macron quer que os europeus vejam a União Europeia como uma entidade que cobre tanto a segurança quanto a economia. Ele busca dar ao UE uma face militar, reunindo os recursos continentais e transformando em uma potência global por direito próprio. Além disso, ele deseja que a França seja agente desse poder, liderando todas as hostilidades. A aposta da França pela hegemonia às vezes não precisa enxergar toda a escada, apenas dar o primeiro passo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a França tem buscado assegurar seu lugar na ordem global. Durante a Guerra Fria, o país se integrou às instituições lideradas pelos americanos, incluindo a OTAN, e a organizações econômicas que mais tarde se transformariam na União Europeia. A lógica por trás dessas políticas era clara e a dissuasão nuclear afastaria ameaças externas, enquanto a interdependência impediria conflitos dentro da Europa. No entanto, ser um parceiro júnior não era do agrado da França, então retirou suas forças do comando da OTAN entre 1966 e 2009, desenvolvendo sua própria dissuasão nuclear. Mais tarde, recusou-se a apoiar a invasão americana do Iraque, decisão desde então justificada pela história. Nos últimos anos, no entanto, a necessidade de uma tomada de decisão europeia independente ganhou força, à medida que a emergente potência global China entra em rota de colisão com os Estados Unidos. A Europa será arrastada para esse conflito, quer a França goste ou não. A resposta tem sido pressionar por estratégias de autonomia, que manteriam a França e, por extensão, a Europa, aliadas a Washington, mas evitariam um confronto com a China, a menos que a autonomia estratégica seja absolutamente necessária. Isso permitiria à Europa expandir sua interdependência econômica com a Rússia, atraindo Moscou para um terceiro polo. Além disso, a Europa impediria uma aliança entre Rússia e China. No que diz respeito às grandes estratégias, esta não é uma ambição tímida. O plano de Macron consiste em círculos concêntricos, a Alemanha e França estão no centro, seguidas pela zona do euro, depois pela UE em geral, e depois pelos estados periféricos, como Grã-Bretanha, Turquia, Noruega e países bálticos. Finalmente, os Balcãs, o Cáucaso, a Ucrânia e possivelmente Bielorrússia e Rússia. Esse sistema interligado atrairia a Europa para um bloco coeso, permitindo-lhe distanciar-se das rivalidades entre China e Estados Unidos. Bem, fazia sentido. O papel do plano francês encontrou obstáculos com a cadeia de abastecimento interrompida pela pandemia de Covid e, em seguida, pelo conflito na Ucrânia, que desacreditou a autonomia estratégica de Macron. O EPC é um fórum semestral para diálogo estratégico, composto por 44 países unidos, embora os convites tenham sido retidos para a Rússia e Bielorrússia. A implicação é que eles podem aderir uma vez que a guerra na Ucrânia seja resolvida. Visto deste ângulo, o EPC oferece à Rússia uma saída para salvar a face e parar a guerra na Ucrânia, com a promessa de acesso a mercados europeus lucrativos. No entanto, o plano francês está cheio de buracos. Mesmo dentro da própria Europa, a decisão de Berlim de subsidiar o consumo doméstico de energia, na ordem de 200 bilhões de dólares, mexeu com as coisas. Os subsídios à energia reduzem os custos de vida na Alemanha e impedem que os fabricantes desloquem suas operações, mas também aumentam a divisão entre os consumidores alemães e seus homólogos europeus, fragmentando o mercado único. Além disso, Berlim não pode se dar ao luxo de se dissociar simultaneamente da Rússia e da China, razão pela qual o chanceler Schultz quebrou fileiras e permitiu que a empresa de navegação chinesa COSCO comprasse participação no Porto de Hamburgo, apesar das preocupações com segurança nacional. Por mais estratégico que fosse, esse negócio era apenas um doce para a visita de Schultz a Pequim em novembro de 2022, acompanhado por líderes empresariais da Basal Bayer, BayernTech e Siemens. Schultz defendeu o fortalecimento dos laços econômicos.
Naturalmente, essas movimentações unilaterais receberam uma repreensão de Macron, que acusou Schultz de minar a unidade europeia. Além disso, a Europa Oriental é outra área de contenção, tendo aderido à OTAN para equilibrar a influência de Moscou. Alguns estados periféricos não estão interessados no plano francês de reaproximação com a Rússia. O Reino Unido mantém sua posição central, e devido ao seu apoio militar, Londres ganhou considerável influência no leste europeu, tudo às custas dos franceses. No entanto, o maior obstáculo para a autonomia estratégica europeia é os Estados Unidos. Por anos, Washington tem pressionado seus aliados da OTAN a financiarem sua própria defesa, mas isso não significa que deseje que a Europa desenvolva uma política de defesa independente, muito menos que forme uma parceria com Moscou. O objetivo da América em relação à Rússia é enfraquecê-la o máximo possível. Para isso, forneceram à Ucrânia bilhões de dólares em ajuda militar, impondo enormes custos aos russos. Mas essa ajuda militar sempre vem com cordas anexadas, além de subsidiar os militares ucranianos, a Ucrânia também se tornou interoperável e, portanto, dependente dos sistemas americanos, o que impede a Europa de se tornar autossuficiente em defesa. Isso entra em conflito com a visão de autonomia estratégica de Macron para a França. O papel de arsenal europeu de Paris tem tido algum sucesso recente na expansão de sua indústria militar. 2021 foi particularmente bom para as vendas de armas francesas, totalizando mais de 11 bilhões de dólares. No entanto, as tensões geopolíticas aumentaram a demanda principalmente para empresas americanas, como Lockheed Martin e Boeing. Além das armas, a Europa está se tornando cada vez mais dependente das exportações de energia dos Estados Unidos. Isso se deve em grande parte à estratégia de Washington de manter a Europa sob sua órbita e longe de qualquer independência sob liderança francesa. Na perspectiva americana, a OTAN é crucial para equilibrar China e Rússia, então os Estados Unidos não hesitam em explorar divisões para manter a Europa dentro de sua esfera de influência, exceto a Turquia. Ankara alcançou um grau de autonomia e poder de intermediação com o qual a França só pode sonhar. Isentando-se de sanções, a Turquia está estabelecendo um centro de gás com a Rússia, comprando recursos energéticos baratos. Ao mesmo tempo, vende veículos militares e drones para a Ucrânia, fortalecendo sua indústria de armas. Até usou sua influência para pressionar Moscou a liberar exportações de grãos ucranianos, estabelecendo-se como uma potência regional respeitável, e vem tendo uma presença muito grande na África, inclusive tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link abaixo. Em essência, a Turquia está preenchendo o nicho que a França deseja para si. No entanto, a França enfrenta desafios consideráveis para sua visão de autonomia. Uma aliança com Washington serve aos interesses imediatos de Paris, mas a longo prazo ameaça arrastar a Europa para um confronto indesejado com Rússia e China. Embora haja acordo sobre a necessidade de autonomia, os interesses conflitantes dos estados individuais prejudicam a coesão europeia. A expansão da autonomia europeia equivale a uma perda de influência americana, algo que Washington não aceitaria sem luta. É duvidoso que o plano e a intenção de Macron sejam baseados em formulação de políticas legítimas, pois na prática, há pouca semelhança entre teoria e prática. E não podemos esquecer da poderosa influência da França na África e os interesses por trás disso, porém esse é um assunto para outro vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima, deixe seu comentário e se inscreva.